Olá, obrigado por assistir Mercados e Negócios, nosso papo semanal sobre economia. Hoje a nossa conversa é com a professora Arilda Teixeira, da FUCAP Business School. Ela faz parte dessa nossa rodada de conversas com as universidades e escolas de administração e economia aqui da Grande Vitória, para analisar o momento da economia brasileira. Professora, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. É um prazer. Professora, a primeira pergunta que eu faço para a senhora é se a senhora poderia fazer uma análise desse momento que a gente está vivendo da economia. Os percalços que aconteceram nos últimos meses, as notícias do dia a dia. Como é que está a nossa economia nesse momento? Ela é o reflexo de uma série de erros que vêm sendo adotados na política econômica. Eu vou ousar dizer desde 2009. Então, isso abrange um pedaço do governo Lula e o governo Dilma. Esses erros na condução da política econômica, uma avaliação errada de como proceder, como o Estado deve proceder para que o país, a economia, cresça, foram criando distorções dentro da economia brasileira. Então, essas distorções geraram inflação, geraram desconfiança e geraram também, o que é pior, imprevisibilidade. Criou um cenário instável, imprevisível, tudo que o dinheiro não gosta. Vou chamar de dinheiro a classe empresarial, os investidores, aqueles que puxam a economia de um país. Então, nós vínhamos num ciclo ou numa tendência desaceleracionista agravada com o aumento da inflação. Nós chegamos um absurdo de ter recessão com inflação. É absurdo porque, em tese, a recessão acaba com a inflação. Então, elas não convivem mutuamente. Então, ou tem uma ou tem a outra. E o Brasil conseguiu a proeza de ter as duas, que dá um baque negativo na economia muito grande. E a economia parou de crescer. Parando de crescer, parou de investir. Parando de investir, para de gerar emprego e nós entramos numa recessão. Então, nós tínhamos essa desaceleração causada por esse equívoco da política econômica, que pegou a economia, que foi atropelado por uma questão de ordem política, que foram os agravamentos das denúncias contra os agentes públicos brasileiros que estão ocupando os cargos de liderança nos postos-chave do setor público, uma demonstração explícita que há um conluio, eu chamo de uma relação incestuosa, gravíssima, entre o setor público e o setor privado. Então, é corrupção ativa e passiva, é prevaricação por parte dos agentes públicos, que está paralisando a economia, não porque interfere na economia, porque aquela desaceleração que nós começamos lá atrás, em 2013, que na verdade em 2009, tá? Os indicadores que chegaram em 2013, essa desaceleração precisa que a economia se reestruture, se altere, faça mudanças de caráter estrutural que vão levar a novo impulso para o crescimento econômico. Uma dessas mudanças é encontrar um mecanismo para equilibrar o orçamento público. Porque o déficit público e o seu subproduto, que é a dívida pública, tem sido uma ameaça para a economia devido ao perigo que o seu crescimento tem sobre uma coisa chamada calote da dívida, que é quando o Estado para de pagar os seus credores. Aquelas pessoas que aplicam em títulos do Tesouro, títulos do governo, títulos públicos, que são com seus dinheiros aplicados, que têm os rendimentos em taxas de juros, param de receber esse dinheiro. Então, por isso, tem que haver um controle das contas públicas. Mas, professora, como é que se pode controlar esse gasto do governo? Quer dizer, o governo gasta muito e gasta mal. Você fez uma boa pergunta, né? Como é que se controla um orçamento? Como é que as famílias controlam os seus orçamentos? Pelo seu salário, elas sabem o quanto que elas têm que gastar, que elas podem gastar. O governo brasileiro
praticamente desde que o Brasil foi fundado, desde que a independência foi proclamada, que a República foi proclamada, o Estado brasileiro não tem o hábito, não tem a cultura de respeitar os limites orçamentários. E orçamento é o quê? Receita que o Estado arrecada com a tributação e os gastos que ele tem que fazer para prestar os serviços que são da obrigação do setor público de prestar. Que a própria sociedade lhe dá o dinheiro para que ele preste esse serviço para ela. O Estado brasileiro não tem esse hábito, nunca teve. Não respeita o limite orçamentário, isso aí não gasta além do que pode. E o outro defeito, gasta sem um critério de Estado. Qual que é o critério do Estado? O bem da coletividade. Quais são os critérios que a gente percebe nas entrelinhas dos gastos públicos brasileiros? Favorecimento para grupos específicos, usualmente que apoiam uma situação, no mínimo, indevida, e isso aumenta os gastos e não traz nenhuma melhoria para a sociedade, nenhum benefício para a sociedade. Professora, como sobreviver a um déficit de 139 bilhões sendo achado como uma coisa normal? Falar o déficit de 139 bilhões, né, é um número muito grande, né? Para a economia, a referência de grandeza do déficit público não é o número dele, é o tanto que aquele número representa em relação ao PIB. O PIB é o indicador da quantidade de riqueza que um país produziu durante um determinado período de tempo. Quando eu comparo o déficit ou a dívida do governo com esse produto, eu tenho uma noção do quanto que aquela dívida do Estado, do governo, é em relação ao produto. É isso que mostra se ele é grande ou se ele é pequeno. A dívida pública é alta? Altíssima. Ela está hoje em torno de 70% do PIB. O que significa isso? A dívida pública do Estado brasileiro, ela corresponde a um valor que é 70% do PIB. Então, tudo que o Brasil produz num determinado período, o governo tem uma dívida que é igual a 70% daquilo. Isso é uma coisa inadmissível. Se eu acrescentar a esse cenário aí, se eu olhar para a qualidade dos serviços prestados pelo Estado, nos seus 3 âmbitos de governo, porque isso não é só federal não, é federal, estadual e municipal. Então, olharmos para a qualidade do serviço prestado, a quantidade de serviço prestado, vê-se aí, não é só um erro de gestão não, uma imoralidade, porque está se gastando um dinheiro público e prestando um serviço para esse público de péssima qualidade ou inexistente. E gastando além do que esse exatamente. Está ameaçando essa própria sociedade de ficar à mercê ou sem esses serviços e principalmente também ficar sem o dinheiro que ela emprestou ao setor público. Então, é uma situação inexplicável, ou melhor, é insustentável. É um vexame a situação fiscal do Brasil. É um vexame, mais porque a qualidade dos serviços públicos, a qualidade do gasto público brasileiro é inominável. Não tem palavras que possa falar publicamente para descrever o absurdo que se trata. Por que eu falo isso? Porque se for comparar dívidas públicas de outros países, por exemplo, os países desenvolvidos, que tem, o Japão, por exemplo, a dívida pública é 150% do PIB. Por que não assusta lá no Japão? É a qualidade do gasto público. Ele tem essa dívida, como que ele está gastando essa dívida? Eu me endividei para te prestar um serviço de qualidade excepcional. O governo ele gasta para a manutenção da máquina pública, a gente chama isso de gasto de custeio. Ele faz gastos de transferências, né, de renda, que é aquele dinheiro que ele dá à sociedade para corrigir algum problema de mercado, corrigir alguma desigualdade e tudo mais, e tem os gastos de investimentos. Esses gastos de investimento são aqueles que o governo faz que melhoram as condições de infraestrutura operacionais do país para que a economia progrida.
E, invariavelmente, são gastos que têm um retorno inicial muito baixo, então não atraem muito a iniciativa privada. Então, é parte de governo aí, ele dá essa contribuição para que ele mantenha, né, ou estimule o investimento. Dentro desses grupos de 3 gastos aí, o investimento é o que tem menor dotação, é o que mais cai. O que mais sobe é o gasto de custeio. E o que tem mais subida em gasto de custeio, o que assusta é com o pessoal. E a qualidade é ruim. Isso. Então, é uma distorção. E aí entra uma outra segunda distorção, que é uma derivada desse contexto aí, que é um problema nosso em relação à nossa previdência pública. Não porque a previdência pública dá problema. O regime de previdência em qualquer lugar do mundo, se bem administrado, dá lucro, muito lucro. Mas o Brasil conseguiu a proeza de torná-lo deficitário. Qual é o problema da nossa previdência hoje? A nossa taxa de natalidade está caindo e cada vez mais tem menos brasileiros nascendo, e juntamente com essa queda da taxa de natalidade, nós temos o aumento da expectativa de vida. Então, nós temos aí um problema... a pirâmide etária. Nossa, está convergindo para quê? A gente cada vez mais vai ter mais idoso e menos jovem. Isso para a Previdência significa que no médio prazo, na verdade é mais para curto prazo do que médio, nós vamos ter cada vez menos pessoas trabalhando para cada um idoso aposentado. Então nós temos que resolver essa questão, porque é caixa. Para eu pagar, eu tenho que receber. Então, não tem como negar esse problema. Porque a Previdência é o princípio da solidariedade, né? Eu trabalho e pago para sustentar os aposentados. Exatamente, porque quando eu me aposentar, alguém vai estar trabalhando para me sustentar. É o princípio da solidariedade entre gerações. Sim, e para que esse regime seja sustentável, eu tenho que ter uma administração dessa receita de maneira a garantir isso. O que se fez no Brasil ao longo desses anos? A Previdência vem sendo saqueada, literalmente, há vários anos. De uns 30 anos para cá, 20 anos para cá, 25, 30 anos para cá, moralizou-se um pouco porque separou-se os orçamentos e aí ficou mais claro o que é receita previdenciária, o que é receita lá da União, o que é todas as receitas, então ficou mais fácil controlar o orçamento. Mas, a despeito disso, tá, os agentes públicos criaram sistemas previdenciários, regimes de previdências distintos, né? Tem categorias profissionais que têm um critério para calcular a previdência, para outras tem outro critério. Isso criou uma distorção. E como esse critério para as pessoas diferenciadas, como eu disse antes lá, né, são grupos que apoiam alguma coisa, então não é um critério de coletividade. Isso fez com que a Previdência tenha uma receita baixa e uma despesa alta. As pessoas que mais contribuem para a Previdência são aquelas que recebem menos aposentadoria por conta do regime de aposentadoria. O Robin Hood ao contrário. Exatamente. Dado esse problema nosso em relação ao crescimento populacional, juntamente com essa distorção que existe no sistema previdenciário, há uma necessidade de corrigir essa distorção. A proposta da reforma da Previdência veio com esses ideais, com essas propostas. Corrigir acabar com esses regimes especiais, porque você acabaria com as distorções, acabaria com os privilégios que acabam promovendo, sustentando essa desigualdade vexatória que nós temos na economia brasileira e encaminharia, ao equilíbrio do orçamento da Previdência. Nesse ínterim, o que aconteceu? Uma mudança dessa vai mexer com o quê? Com direitos adquiridos, principalmente desses grupos de interesses, os mais privilegiados, que vão fazer pressão. Então, requeriria o quê? Um líder, um estadista, que chamaria a sociedade, o parlamento, o judiciário, para uma questão de país,
vai prejudicar um ou outro, sim, mas a coletividade e a sustentabilidade da nossa previdência vai estar garantida. Nesse momento, perde-se, nós não temos um líder. O líder, a pessoa que ocupa um cargo que deveria ser de liderança, está sob investigação. Os seus assessores estão sob investigação. Nós não temos condições políticas de um debate, de uma articulação correta no parlamento para promover essas mudanças institucionais. Num momento como esse, corre-se o risco de agravar a situação, porque os grupos que têm poder vão puxar. Da forma como ela está colocada, realmente, ela não acabou com os privilégios, então não vai acabar com as distorções, então não é, como ela está sendo, ao ser implementada, ela não é sinal de que o problema da Previdência vai estar resolvido, o problema da solvência da Previdência vai estar resolvido. Solvência significa a receita cobrir as despesas. Então é um impasse. Então o problema do déficit público, da dívida pública e da qualidade dessa dívida é uma bomba. Eu falei, é uma granada sem argola na mão de uma criança. Criança não sabe, não tem noção de limite, não tem noção de nada, né? Se ela achar que aquela bola rolando é bonita, ela joga ela. Então esse é o perigo do cenário. Essa é a ameaça que tem sobre a economia. Junto dela, aí tem uma outra proposta de mudança que está também parada, que é a reforma trabalhista, que também é uma mudança difícil, tá? Complexa. Na verdade, é uma mudança complexa, de solução difícil, porque ela tem que ser tomada com muito cuidado para que não se beneficie A ou B. O que é A? A, trabalhador, B, empresário. A reforma trabalhista não pode vir beneficiar, botar o trabalhador como o preferencial e o empresário como o secundário, nem vice-versa. Ela tem que ser uma estrutura jurídica justa, que permita o que ela se propõe. O que ela está propondo? Melhorar a legislação para que a articulação entre geração de empregos e produção se dê de uma forma mais célere, mais rápida, menos custosa, para que isso aí possa ajudar a trazer economia para o crescimento. Professora, diante do que a gente conversou aqui até agora, com essa fragilidade política, esse monte de reformas sendo colocadas sem as devidas discussões, sempre num risco grande, a Graçola fez a imagem da granada, um governo frágil, uma economia sem rumo de Estado, apenas tapando o buraco aqui e ali. Que perspectivas a senhora vê para a gente no segundo semestre e para o primeiro semestre de 2018? Lembrando que 2018 é um ano eleitoral. Vou te responder a sua pergunta. Na minha leitura e nas minhas análises, lá porque eu acompanho os dados todos, para mim o ano de 2017 já acabou. Eu tenho ouvido alguns economistas de uma semana para cá muito otimistas, mostrando que a economia está descolada da política e que a gente vai voltar a crescer. A minha percepção é completamente o contrário. Eu acho que 2017 já acabou. E por quê? Eu só vejo o crescimento puxado pelo investimento em capacidade para produzir. Porque quem puxa o crescimento é essa linha. Porque quando você cria capacidade para produzir, você cria demanda pelos os instrumentos para essa produção e demanda por emprego. E esse emprego gera renda, gera consumo e a roda roda. O investimento é a figura ou o elemento que vai indicar se a economia vai retomar a rota do crescimento ou se ela vai ficar parada. E a taxa de investimento está caindo ou parada. Então eu não vejo nenhum movimento nessa linha. Inclusive o investimento externo direto, que é o investimento, o capital que vem investir no setor produtivo doméstico, que ajuda muito a expandir a capacidade de produção do país. Os últimos indicadores do Banco Central, que é quem divulga essa estatística, mostra que o Brasil dentro dos mercados emergentes, que até 4, 5 anos atrás era o mercado predileto de destino desses investimentos, está perdendo a sua posição de preferência.
Então, um investidor externo, olha lá, Brasil, Chile, China, México, onde que ele vai? Antes ele preferia vir ao Brasil, ele está indo mais para os outros mercados em detrimento do Brasil. Isso por quê? Porque a situação, a previsibilidade da economia brasileira hoje é quase nenhuma, dado o cenário político que a gente tem. Então, a minha leitura é que 2017 está praticamente acabado, não tem esperança do que vai acontecer, e conforme o que acontecer nesse segundo semestre, nós teremos um ano de 2018. A única coisa que tem uma certa mais previsibilidade, que é um aspecto positivo, é a queda da inflação, tá? Parte por eficiência do Banco Central, uma atuação correta da autoridade monetária sobre a política monetária, que conseguiu controlar as expectativas de inflação, e isso possibilitou ela reduzir, e parte da queda da inflação é por conta da recessão. Porque houve uma queda de consumo, e se não tem consumo, como é que o vendedor vai aumentar preço? Não vai aumentar, certo? Adicionalmente, nós não tivemos nenhuma pressão inflacionária mais grave, então isso permitiu que os preços se acalmassem. Então, é um aspecto favorável, tá? Em relação à política monetária, louvável, porque o que a dona Dilma fez com a política monetária, se tivesse pena para esse tipo de atitude, ela seria processada pelo isso, porque ela fez uma ingerência direta dentro do Banco Central, obrigou uma adoção de uma política monetária errada, que só fez aumentar a inflação. E em defesa do povo que ela alegou para ajudar o povo, esse povo que ela alegou que estava ajudando, está pagando a conta, ou pagou a conta durante 2014 em diante com o aumento da inflação, com o empobrecimento que a inflação fez no salário dele. E os que não perderam o emprego, né? E além de perder o emprego, teve essa perda de inflação. Então, as estimativas que estão aí, que nós vamos crescer 0,5% em 2017. Eu acredito que há a possibilidade de a gente crescer até zero. Se o volume de investimento continuar caindo, pode ser até isso. 2018, não sei. Não dá para saber, devido às indefinições. Professora, eu queria agradecer a sua presença aqui em Mercados e Negócios, convidá-la para voltar outras vezes. Vai ser um prazer, só chamar. Ok, obrigado. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.